por que somos felizes? Porque somos gratos. A gratidão é algo que sempre deve estar no coração do ser humano. Quando Jesus e depois Paulo institui a ceia, ela é um memorial, sabe para quê? Para a gente não se esquecer daquilo que Deus faz, não se esquecer. Hoje pela manhã eu tinha uma palavra pronta, passei a noite preparando a palavra, depois de manhã eu acordei 6 horas da manhã, né? Fui comprar ração para o cachorro, né? Cheguei em casa, sentei de novo, tomei um café, li a palavra, mas quando eu cheguei aqui na igreja, o Espírito Santo falou assim, você não vai pregar essa palavra. E eu amo quando o Espírito Santo chega assim e fala assim, muda a palavra. Sabe, e eu pensando ontem sobre a ceia, pensando hoje, e depois eu fui ler Salmo 116, verso de número 12, quando Davi chega para Deus e diz assim, o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem me feito. Salmos 116, verso de número 12. Diga comigo, o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele me tem feito? Sabe, irmãos, eu entendo que há perguntas na Bíblia que não é para Deus responder, não, há perguntas na Bíblia que é para nos fazer pensar, nós devemos pensar, e Davi faz essa indagação, não questionando Deus sobre o que Ele poderia dar a Deus, sobre o que Ele poderia ofertar a Deus, não é sobre isso. Sabe, Davi pergunta, o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele me tem feito? Sabe, não é porque ele estava em crise, não é porque Davi estava, querendo ofertar algo ao Senhor, não, é a pergunta de um homem a um Deus, é a pergunta de um homem a um Deus, que tem consciência da graça dele sobre a sua vida. É a pergunta de um homem que entende que a graça de Deus não se paga. É a pergunta de um homem que entende que o favor de Deus não tem preço. Não tem preço. Sabe, irmãos, Davi não estava perguntando porque ele de fato queria retribuir, porque não tinha como retribuir isso, não tem como retribuir isso, mas Davi olhava para trás e enxergava a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Quantas vezes Deus foi misericordioso com você? Quantas portas Deus já abriu na sua vida? De quantos laços de morte Deus já te livrou? De quantas coisas maravilhosas, Deus já realizou na sua vida. Mas sabe qual é o problema? Nós nos esquecemos. Agora, Davi não, Davi olhava para trás e ele via um rastro de misericórdia, um homem que adulterou com a mulher do seu principal escudeiro, um homem que matou o seu, preste atenção, irmão, Davi matou um cara que era fiel a ele, que dormia na porta da casa dele para defendê-lo. Davi manda matar esse homem. Mas quando Davi olha para trás, Davi vê esse homem que adulterou, que matou, que mentiu, que fez tantas coisas, mas que pediu perdão, Deus o perdoou, e nunca mais você vai ver Davi pecando o mesmo pecado novamente. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu. Tem muita gente que tem remorso, ai Deus, eu pequei, me perdoa, mas no outro dia faz a mesma coisa. E remorso, irmãos, remorso não é a mesma coisa que arrependimento. Tem gente na igreja que está cheio de remorso e zero de arrependimento. Nunca mais Davi fez. Então Davi olha para trás, ele vê as misericórdias, ele vê os livramentos, ele vê as vitórias, ele vê o perdão, ele vê as promessas cumpridas. E essa pergunta faz Davi lembrar de uma coisa: eu nunca posso me esquecer do que Deus fez por mim. Irmão, você nunca pode se esquecer do que Deus fez por você.
Você nunca pode se esquecer do que o seu pastor fez por você. Você nunca pode se esquecer do que essa igreja fez por você. Você nunca pode se esquecer das pessoas que te estenderam a mão. Você nunca pode, cuspir no prato que você comeu. Não, isso é falta de ingratidão. Quando eu preparo um culto para você e ponho amor nas minhas palavras, e você não vem nesse culto, para mim, eu vejo como um sentimento de ingratidão. Sabe por quê? Porque o culto é para você. Quando nós preparamos um evento das crianças para os filhos dos irmãos da igreja, e você não vem, isso aí para nós é uma ingratidão. Sabe por quê? Porque ele foi preparado para os seus filhos, e você não dá valor, você não vem. Davi olha para ele, olha para o seu passado e diz assim: olha, eu não posso me esquecer do que Deus fez por mim. Mas qual é o maior problema do ser humano? O problema do ser humano é que ele tem memória curta para o favor e memória longa para a dor. Vamos dizer juntos? Memória curta para o favor e memória longa para a dor. Eu li uma reportagem, esses dias atrás, e a reportagem dizia que quando alguém te faz o bem, preste atenção, quando alguém te faz o bem, isso gera dopamina, e essa dopamina fica na sua mente de pelo menos, algumas horas, e no máximo, alguns dias. Então, quando alguém te faz o bem, no máximo por uma semana você fica grato, mas quando alguém te fere, você passa às vezes anos se lembrando daquilo. E a culpa é sua? Não, isso é biológico. O seu cérebro entra em um estado de alerta, de emergência, para fazer o quê? Para te proteger, para que isso não aconteça mais. Então, você fica mais lembrando da dor, você fica mais lembrando do que as pessoas fizeram para você, você fica mais lembrando do que as pessoas falaram para você, do que aquilo que elas fizeram para você. E aí é por isso que nós nos tornamos pessoas ingratas, e é por isso que a ingratidão entra no nosso coração. Você lembra com detalhes de quem te feriu, mas esquece rapidamente de quem te curou. Rapidamente. Fixa o trauma, mas apaga o milagre. E é por isso que Davi treinava a sua mente para se lembrar daquilo que Deus tinha feito na sua vida. Ele aprendeu um princípio que muitas pessoas na igreja ignoram. Ele aprendeu um princípio que muitas pessoas na igreja, passam desapercebidas. Tem gente que chega aqui dizendo: nossa pastor, sua igreja é maravilhosa, nossa pastor Júnior é uma bênção, pastora Daniela é uma bênção, nossa pastor, olha, a Michele, sua secretária, é um amor de pessoa. Mas quando ela diz para você: pastor, não tem agenda para você essa semana, você emburra. Você fica chateado, você fica magoado. Eu queria falar com o pastor Daniel: irmão, eu não sou a solução dos problemas dessa igreja, a solução é Jesus, e todos os outros pastores e líderes atendem da mesma forma, têm a mesma visão, têm a mesma palavra, mas você insiste em ficar chateado com ela e comigo. E aí você se esquece daquilo que nós já fizemos. Você se esquece daquilo que já foi curado. E é por isso que Davi criou um hábito, ele criou postura, ele criou símbolos para manter vivo a lembrança da graça de Deus na vida dele. E é isso que eu e você precisamos fazer: criar argumentos para não nos esquecermos daquilo que Deus fez. Qual foi o primeiro argumento que Davi fez, pastor? Primeiro, Davi falava consigo mesmo para não se esquecer. Fala comigo: Davi falava. Fala comigo: Davi falava. Fala comigo: Davi falava. Davi falava. Davi falava. Davi falava. Ele falava, irmãos, constantemente, diariamente, e ele diz lá no Salmo 103, verso de número 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi andava dizendo assim: bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, eu sou grato ao Senhor, o que darei eu ao Senhor? O Senhor é quem me livra, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é o meu pastor. Davi estava constantemente falando daquilo que Deus havia feito na vida dele. Sabe qual é o problema, irmãos?
que nós insistimos em falar das derrotas, nós insistimos em falar daquilo que nos falta, nós valorizamos mais o que não temos do que agradecemos aquilo que já alcançamos. E por que somos assim? Porque temos uma memória curta. Temos uma memória curta. E por que temos uma memória curta, irmão? Porque nós não falamos diariamente. Nós somos peritos em reclamar, somos peritos em murmurar, somos peritos em falar mal da vida do outro, somos peritos em contar piadas indecentes, somos peritos para abrir a boca para reclamar, mas não somos disciplinados para abrir a boca e lembrar dos feitos do Senhor nas nossas vidas. Quem era você quando Jesus te alcançou? Como você andava? O que você falava? O que você vestia? Por onde você caminhava? Ai, pastor, eu vim aqui porque Deus não respondeu a oração. Irmão, olha para trás e veja quantas orações Deus já respondeu na sua vida. Ai, pastor, minha vida está um inferno porque você procurou o inferno. Eu tenho um livro, Porque eu preciso de sabedoria. Eu nunca lancei esse livro, mas esse livro diz assim, porque eu preciso de sabedoria. Você precisa de sabedoria porque a maioria dos seus problemas é você mesmo quem cria. Se você escrever num papel, eu te desafio, se você escrever num papel todos os seus problemas, eu te garanto que 80% deles foi você quem criou. Foi você, criador de problema, criador de contenda, murmurador. Pare de ficar abrindo a boca para falar daquilo que Deus não fez e comece a agradecer, comece a ser grato por aquilo que Ele já fez. Irmãos, eu vou falar um negócio para você. Tem hora que eu paro lá em casa, eu olho para minha casa, eu olho para os meus móveis. Tem hora que, sabe, esses dias eu estava na frente da geladeira assim, eu acordei de manhã, e aí eu fiquei na frente da geladeira assim. Aí minha secretária falou assim, ô patrão, está dormindo? Eu falei, não, eu estou aqui olhando os países que eu já viajei. Um menino que andava de cueca na rua, que morava numa rua que não tinha asfalto, que não tinha água encanada, não tinha energia elétrica. Olha onde eu moro hoje, irmãos, e eu olho para o meu carro, eu olho para as viagens, eu olho para tudo que eu tenho, eu olho para a igreja que Deus me permitiu pastorear, e todos os dias, minha esposa aqui, ela é testemunha, do que eu falo para meus meninos, falo assim, olha, só a graça de Deus para chegarmos onde nós chegamos. É por isso, irmão, você não me vê triste, é por isso que você não me vê murmurando, é por isso que você não me vê me reclamando, você nunca me viu murmurando de nada, sabe por quê? Porque eu sempre sou grato a Deus, eu estou sempre dizendo isso. Seja grato a Deus, fale isso todos os dias, toda hora que você se lembrar de um problema, lembre de uma coisa que Deus já resolveu. Nós estávamos lá, a Lorena fez 1 ano de empresa, e na hora que ela estava lá, a gente estava lá comemorando, estava orando, o disjuntor destrava, apaga, acaba, dá um apagão. A mulher estava lá, e acabou o laser, e agora não sei o que, e ela falou assim, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma festa. Tamires ficava, ei pastor, e não sei o que, e o Dudu falava assim, Tamires, relaxa, vai dar tudo certo. Deus já fez coisas grandes, não vai fazer outras. Davi, ele estava sempre com os lábios abertos. Davi sabia que a mente humana é seletiva, então ela lembra muito fácil da dor, mas esquece rápido do favor. Por isso ele reprogramava a sua alma com palavras de gratidão. Ele não esperava sentir para adorar, ele adorava para começar a sentir a presença de Deus. O segredo de Davi era disciplinar a alma e não depender do humor, não depender das circunstâncias. Isso era Davi. Ele transformava a adoração em um lembrete diário da fidelidade de Deus. Quer anotar essa? Quem esquece o que Deus fez, duvida do que Ele pode fazer. Quem se esquece
daquilo que Deus já fez. Quando eu olho para 35 ar-condicionado, eu digo assim: meu Deus, como é que nós vamos pagar isso? E aí eu me lembro de quando eu declarava e profetizava lá na primeira igreja que nós pastoreamos, que era 6 ventiladores, 6 ventiladores, eu pregando aqui assim, ó, fui jogando aquela poeira na gente. Irmão, você não sabe, mas quando eu acabava o culto de domingo lá, eu ia em casa tomar banho sem brincadeira nenhuma. O ônibus vinha assim, ó, naquela estrada na Avenida das Torres, que era de terra, né, Dani? Vinha na Avenida das Torres, ele cruzava a Avenida das Torres, ele virava, e quando chegava na porta da igreja, ele virava, e a poeira não vira. E a poeira, sem brincadeira nenhuma, nós fazíamos assim, ó. Quando eu ia chegar em casa para tomar banho, saía aquele caldo vermelho. Hoje eu lembro, irmãos, e hoje eu vejo, sabe, lá embaixo, não tem estacionamento, e o povo reclama de estacionamento. Aqui tem estacionamento, pastor, tem estacionamento, mas eu não gosto dessas britas, porque vai estragar o salto do meu sapato. Agora é a brita, é a maldita brita que estraga o salto do sapato. Eu vou ter que asfaltar, viu, Rafael? Não ter que asfaltar isso aí. Se você quiser, irmão, presta atenção, se você quiser, eu pago 2 diáconos para você parar o carro na porta da igreja e ele estacionar para você. Se você quiser, eu faço isso. Se você quiser mais, eu peço para os diáconos trazer cafezinho para você na hora da palavra. Mas a gente é perito em reclamar. Mas a partir de hoje eu declaro e profetizo que você vai abrir a boca para falar do favor e da graça de Deus sobre a sua vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Segunda coisa, Davi não só falava, ele escrevia. Fala, Davi não só falava, diga, ele escrevia. Claro, vai olhar os salmos, a maioria dos salmos, sabe, Davi escreveu. E no Salmo 77, no verso de número 11, ele diz assim, ó: recordarei os feitos do Senhor, me lembrarei das tuas maravilhas. Davi escrevia. Todo curso meu, todo treinamento meu, eu digo para as pessoas: escreve, põe num papel e cola na parede. Fala ou não fala, Sueli? Escreve, põe num papel e cola na parede. Escreve, põe num papel e cola na parede. Sabe por quê? Porque a sua mente é curta. Escreve. A Bíblia vai dizer que Davi escrevia. Cada salmo de Davi era um diário de experiências com Deus. Davi escrevia quando vencia, Davi escrevia quando perdia, Davi escrevia quando ele estava na dor, Davi escrevia quando ele tinha vitórias. Tudo era escrito. Tudo. Ele vai dizer lá no Salmo 119, para onde irei? Sabe, para onde fugirei da tua presença? Ô irmãos, deixa eu dizer algo para você. Escrever era a maneira dele dizer ao futuro: Deus já foi fiel uma vez e será de novo. Deus já fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Irmãos, se você for fazer a imersão do meu bem, você vai ver que uma das coisas que a psicologia vai pedir para você fazer, para você se tornar uma pessoa grata, é escrever um diário, fazer um diário da gratidão. Uma das coisas que faz com que você cresça, sabe o que é? Você parar à noite e escrever tudo o que você fez. É você avaliar tudo o que você falou, é você avaliar os comportamentos que você teve. Você quer crescer? Pare todos os dias e anote as suas vitórias, anote as suas derrotas, anote o que você aprendeu, anote o que você precisa aprender, anote onde você errou.
Irmão, agora eu te garanto que se você fizer um diário de gratidão, você vai aprender a ser uma pessoa grata. E é isso que nós vamos fazer aqui nos 21 dias de jejum, um diário de gratidão. Um diário de gratidão. Pastor, estou doente, seja grato. Pastor, estou precisando de dinheiro, seja grato. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Eu preguei aqui quinta-feira sobre o poder dos dias difíceis. Acho que o tema foi esse, não sei. E aí uma irmã, eu conversando com ela à noite pelo celular, e ela me perguntando alguma coisa, eu disse para ela, falei, irmã, sabe de uma coisa? Entra no Instagram e entra no YouTube e assiste a palavra que eu preguei quinta-feira. Porque Deus, o nosso Deus, não é um Deus só de dias bons, Ele é um Deus de dias difíceis, e eu preguei aqui dizendo que até os dias difíceis, é Deus que prepara para tratar você, para trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Então, a Bíblia vai dizer que Deus criou os dias bons e os dias maus. Agora, você precisa escrever isso, quem não registra o favor, corre o risco de perder o amor. Quem não registra o favor, corre o risco de perder o amor. Tem muitos casais brigando, tem muitos casais separando, tem muita gente saindo das igrejas, trocando de igreja, vai para uma igreja, vai para outra, sai de uma igreja, vai para outra, sai de uma igreja, vai para outra. Lógico, tem as suas exceções, mas a maioria sai porque alguém falou, porque alguém chateou, porque o pastor não fez, porque o pastor não falou, porque o pastor não telefonou. Se você estivesse escrevendo tudo aquilo que Deus fez na sua vida naquela igreja, você não sairia por causa de uma coisa. E a verdade é essa. A verdade é essa. Então, sabe por que você deixa de perder o entusiasmo? Sabe por que você perde, aliás, o entusiasmo? Sabe por que você perde a admiração pelo seu marido? Sabe por que você perde a admiração pela sua esposa? Sabe por que você perde a admiração pelo seu pastor? Porque nós nos esquecemos de tudo de bom que eles fez e começamos a focar só nas coisas ruins que eles estão fazendo. Todo mundo erra, irmãos. Todo mundo erra. Todo mundo erra, até o pastor, porque tem gente que acha que pastor não é gente, tem gente que acha que pastor não vai ao banheiro, tem gente que acha que pastor voa. Me ajuda, irmão. Comece a anotar o que Deus tem feito na sua vida, comece a fazer um diário de gratidão. Sabe por quê? Porque a adoração é a memória viva da graça de Deus na sua vida. A adoração. Então, quando você escrever no papel, e aí, quando eu penso em falar assim, cara, mas essa igreja trabalha demais, eu olho, e aí, tem dia que eu paro lá em casa, quem tem retrato em casa? Retrato, não é fotografia não, é retrato, então, eu tenho um monte de retrato lá em casa, aí tem dia que eu paro e sento na minha mesa, porque na minha época, a máquina fotográfica, para quem tinha, era uma Kodak, aí você enrolava o filme, você ia no escuro, tinha que ser no escuro, você colocava o filme lá e tal, aí você ia para a festa, você batia foto, e aí você chegava lá no homem da foto e falava assim para o homem, olha, vou deixar aqui para você revelar. E a tristeza que era, irmão, quando você chegava lá e o cara falava assim, perdeu tudo. A gente ficava esperando uma semana para o cara revelar, o cara revelava e falava assim, perdeu tudo, você colocou o filme errado. Irmãos, preste atenção, se você perder a admiração, focando nas coisas erradas, você vai se tornar uma pessoa ingrata. Diga assim, eu repreendo da minha vida toda ingratidão. É por isso, irmãos, que eu não consigo ficar com raiva de ninguém. É por isso que eu não alimento, nada de ninguém. Eu alimento. Uns dias, eu também sou humano.
eu alimento algumas coisas. Tem hora que alguém vai sair da igreja, fala assim, eu vou sair da igreja, eu falo assim, tomara que dá errado lá fora, e tudo dá errado, e ela volta para cá, pedindo para voltar. Mas na frente eu falo assim, Senhor, abençoa a tua filha, que ela vá em paz debaixo da tua graça. Olha, mas depois eu falo assim, não, que Deus abençoe, vai na paz, que seja feliz e que o diabo carregue. Não aplaude não, irmão, não pode aplaudir isso aí não. Terceira e última coisa. É porque Paulo falou assim, ó, Paulo, hein, o apóstolo, Paulo falou assim, ó, sabe aquele irmão? Sei, entrega o corpo dele para o diabo, para que a alma dele possa ser salva. Sabe o que Paulo falou? Que o diabo te carregue. Se Paulo falou, eu posso falar também, irmão. Me ajuda. Esses dias eu fiquei sabendo aí que uma pessoa disse que não vem na nossa igreja mais porque eu chamo a atenção das pessoas em público. Eu chamo mesmo. Você peca em público e quer que eu levo você para o gabinete, só eu e você, para falar, irmão, você não pode fazer isso. E você dá sorte que é eu, não é a pastora? Você dá sorte que é eu. Terceira e última coisa que Davi fazia. Davi falava, Davi escrevia, e Davi fazia o quê? Levantava altares. Uau! Uau! Davi fazia o quê? Davi? Cara, Davi era o cara. Ó, e Davi chamou aquele lugar Baal, aliás, 2 Samuel 5:20. E Davi chamou aquele lugar Baal Perazim e disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim. Esse termo, Baal Perazim, achou aí? Esse nome, Baal Perazim, quer dizer Senhor do rompimento. 2 Samuel 5:20. Senhor do rompimento. Sabe, olha o que Davi fez. Davi então, ele tem uma vitória, ele derrota os seus inimigos, e para não se esquecer, Davi levanta um altar de adoração. Você vai ver em toda a Bíblia, Davi levantando altares. Davi ganhava, ele levantava um altar. Davi ganhava, ele levantava um altar. Davi fazia alguma coisa, ele levantava um altar. Davi queria construir a casa de Deus. Deus falou assim, não, você não vai construir. Sabe, Davi falava, escrevia e levantava altares. O altar era um memorial físico da fidelidade de Deus. Sabe, quando eu viajo, e aí eu estava na frente da geladeira, e agora eu vou terminar de falar o que eu estava falando. Eu estava na frente da geladeira olhando, sabe o que? Aqueles ímãs de geladeira. Todo lugar que eu vou, eu trago um imã de geladeira. Eu gosto. Eu já chego antes que tem um imã, eu já vou lá procurando. Quanto que é? R$10. Não é caro, né? Mas aí eu compro e levo para casa e coloco lá. E lá, eu tenho vários países que eu viajei. Sabe que aquilo é um altar. Porque quando eu olho para ele, eu falo assim, olha, só Deus mesmo, para tirar um menino lá do Arraial, porque nosso bairro chamava Arraial das Corujas, só Deus para tirar eu, sabe, filho de pais separados, uma mentalidade de escassez, uma vida de escassez, só Deus para me levar onde Ele me levou, não tem outra explicação. Quais são os altares que você levanta? Quais são os altares que você tem diante de você, todos os dias, para você olhar para ele e dizer, olha, isso aqui foi só Deus, isso aqui é só Deus, não, essa daqui, só Deus, não, só Deus. Irmão, quando eu olho para minha mulher, eu falo assim, não, só Deus para fazer isso, só Deus. Irmão, olha o tanto que você é feio, olha a mulher que Deus te deu.
Está igual o gurizinho da bateria. Quem lembra do gurizinho da bateria? Irmãos, o gurizinho da bateria no Instagram, ele fala assim: irmãos, olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. Olha para mim, irmãos, eu não era ninguém. Hoje eu sou baterista da igreja. Sabe, a gente ri, mas isso é gratidão. Ele é o baterista da igreja. Tem gente que, sabe, se alegra em ser baterista da igreja. Não na nossa igreja, mas em outras igrejas, tem gente que não quer tocar. Escala ele 2, 3 vezes por semana, mas estou tocando toda semana. Não, na nossa igreja não acontece isso. Aqui é só lá em São Paulo. É só lá em São Paulo que acontece isso. Ai, tem que ficar a noite inteira na vigília. Irmão, você passava a noite inteira no... Você passava a noite inteira no baile. Eu passava a noite inteira no Asa Delta, lá na Várzea Grande. Quem lembra? Ali na Fernando Corrêa tinha, na Beira Rio, tinha um lá legal, Galopeira. Quem lembra da Galopeira aí? Ah lá, ó. Rapaz, ia lá para Galopeira, lá perto, para cima do distrito, e pá, no forrozão a noite inteira. Eu não gosto de orar. Ô queridão, deixa eu dizer algo para você, muito importante. Davi entendia que um altar erguido, o tempo não pode apagar. O tempo não pode apagar. Quando ele erguia um altar, ele estava dizendo: Deus esteve aqui, e se Ele esteve comigo aqui, Ele estará comigo na próxima batalha. Ei, irmão, deixa eu dizer algo para você. Se Deus já te deu vitórias, Ele vai te dar outras. Se Deus já esteve com você, Ele não te abandona. A Bíblia diz: se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Eu declaro e profetizo que o Senhor que te deu vitórias no passado, também te dará vitórias no presente e no futuro. Alegre o seu coração, seja grato ao Senhor, aplauda Ele, porque Ele é o Senhor da vitória. Eu quero concluir dizendo que Davi não vivia de lembranças, ele vivia de memórias. Davi não vivia de lembranças, ele vivia de memórias. As suas memórias estavam sempre presentes na vida dele. O que Deus fez estava sempre presente na vida dele. É o que eu faço com os meus filhos. Eu pego meus filhos, às vezes ponho no carro e levo eles lá onde eu nasci, lá onde eu fui criado. Está vendo aqui, ó? É aqui que eu morava. E a casinha que nós morava está do mesmo jeito, né, bem? Até hoje. Até hoje. 40 anos. 41 anos. Não. 43 anos. A casa está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E eu falo para eles: olha, foi daqui que eu saí. Foi daqui que Deus me tirou. Foi daqui que Deus tirou a gente. Um dia eu estava com o Lucas lá no Beto Carreiro, estava eu, Keila e as crianças, e aí eu fui apresentar para eles um camelo, e aí eu não me recordo bem, mas Lucas falou assim: nossa pai, olha que atraso na minha vida, com 10 anos que eu estou conhecendo um camelo. Falei: e eu com 40? Nunca tinha visto um camelo na minha vida. Sabe, irmãos, eu preciso que você entenda que a memória sua precisa estar viva. Diga: a minha memória estará viva. Davi, ele falava, escrevia e erguia altares, e por isso nunca a sua fé envelheceu. Porque a fé não envelhece, porque Davi não vivia de lembranças, ele vivia de memórias. Quem vive de lembranças, a fé envelhece. Ele perde a alegria, ele perde o ânimo. Ele não se lembra mais do que Deus fez. Ele murmura, ele reclama, ele fala mal, ele abre a boca para, sabe, falar coisas que não deveriam falar. Ei, nessa noite, o Espírito Santo quer dizer para você: está na hora de você reavivar a sua fé. Está na hora de você ativar as suas memórias daquilo que Deus disse. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, vai dizer: quero trazer a memória. Não quero trazer a lembrança, eu quero trazer na memória aquilo que me dá esperança.
aquilo que me dá esperança. O segredo de Davi não era talento, era consciência da graça e do favor de Deus. O segredo de Davi era a consciência da graça e do favor que Deus tinha aplicado na vida dele. Por isso ele tinha um coração grato, por isso ele era um homem de fé, por isso ele chega diante de Golias e diz: ah, Golias, tu vens a mim com espada e com lanças, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos, porque Ele me ajudou a matar um leão, Ele me ajudou a matar um urso, e Ele vai derrubar você também aqui. Irmãos, não foi uma pedra que derrubou um homem de mais de 3 metros de altura, que tinha na sua armadura nada mais, nada menos, Rony, do que 60 quilos. A ponta da sua lança, ou a sua lança, pesava mais de 10 quilos. Uma pedra derrubar um homem, não pode ser. Mas sabe por que Davi derrubou Golias? Porque ele mantinha a sua fé viva. Ele mantinha a sua fé viva. E eu encerro com o último versículo de Davi dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e que ela não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Que ela não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. E eu encerro dizendo que a alma que lembra dos benefícios não se perde nas tempestades e nas lutas da vida, porque ela sabe e ela se recorda quem é o seu Deus. Amém, irmãos? Que darei eu ao Senhor? Não se tratava de valores, não se tratava do que Davi poderia dar a Deus, se tratava de uma consciência, de uma memória. Sabe, nós vamos vir ao altar do Senhor nessa noite, nós vamos entregar os nossos dízimos, nossas ofertas. E se eu fosse aplicar a Bíblia, preste atenção no que eu vou te falar, e coloque amor nas minhas palavras. Você está aí, diga amém. Se eu for aplicar a regra da Bíblia, se você vem a um culto de adoração a Deus, porque o culto não é para você. Tem gente que sai daqui, não gostei do louvor. Sabe o que você fala para ele? Fala assim: mas não era para o seu louvor. Você não sabia disso? Tem gente que sai daqui e fala assim: ah, mas o pastor foi muito duro hoje. Fala para o irmão, fala assim: irmão, o culto não é para você. O culto é para Deus. Por que nós nos reunimos? Para adorar a Deus. Se eu for aplicar a Bíblia, a primeira coisa que deveria acontecer neste culto não era o louvor, não era a palavra, era a oferta. Eu fui no Japão, eu já disse isso aqui uma vez. Eu fui no Japão, eu entrei num templo budista e entrei em outros templos. O cara entra no templo, faz reverência, vai até o altar, deposita a oferta dele, não vira as costas para o altar, dá alguns passos para trás, bate palma e faz a oração, e aí ele dá outro passo para trás e vai embora. E eu perguntei para o guia: por que o cara dá a oferta, volta de ré, bate palma e ora? Ele falou assim: ó, aqui no Japão ninguém entra num culto sem dar uma oferta. A principal honra ao Deus deles é a oferta. E isso está na Bíblia, irmãos. Se você vem a um culto e não traz uma oferta, o seu culto é incompleto, porque para Deus não é o que você canta. Quando você canta aqui, ó, eu entrego a ti a minha vida, você está chovendo no molhado, porque sua vida já é dele. Jesus, quando ele vai no culto para saber onde estava o coração do povo, ele não fica na recepção, ele não fica no altar,
ele fica aqui na beira do gasofilácio. Põe um gasofilácio aqui, irmão, fazendo um favor. Põe um gasofilácio aqui. Ele fica na beira do gasofilácio. Ele fica bem na beirinha do gasofilácio, olhando. Põe aqui. Aí ele olha a oferta do Everton. O Everton deu 1 milhão de oferta. Pode sentar, obrigado. O Dudu deu 2 milhões. Aí vem uma mulherzinha, uma mulher viuvinha, pobrezinha, e põe todas as moedas. E aí Jesus vira por si e fala assim: ei, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Jesus fala: o que foi, Jesus? Está vendo aquela mulher? A oferta dela foi maior do que todo mundo. Ah, está de brincadeira, Jesus. Pedro deve ter falado assim: só está de piada, conta outra. O Everton deu 1 milhão de oferta, essa mulher deu umas 10 moedinhas. Aí Jesus fala assim: mas ela deu tudo o que ela tinha, e ele deu do que estava sobrando. E aí Jesus vira e diz: onde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. Eu não estou falando isso aqui para você vir dar a oferta, não é isso. Põe amor nas minhas palavras. Não quero que você, nem se você não quiser dar também, para mim não tem nem problema nenhum. Não é problema meu. Não é problema meu. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, por que toda dia na hora da oferta o senhor vai ali, escreve e vem aqui? O que o senhor faz? Quando eu não dou oferta no meu cartão, eu vou ali e faço um vale, porque eu tenho salário. Eu tenho salário. Eu faço um vale e dou minha oferta, porque eu não saio de um culto sem adorar a Deus. Então aprenda isso. O meu pastor Oswaldo falou assim: quando você vier a um culto, quando você vier a um culto, traga nem que seja uma caixa de fósforo, porque você pode entrar aqui trazendo uma caixa de fósforo e pode sair daqui com uma porta aberta na sua vida que mudará a história da sua vida. Amém, irmãos? Então nós vamos levantar um altar hoje de adoração a Deus, e você vai sair do seu lugar e vai vir ao altar do Senhor para entregar a Ele fruto daquilo que Ele tem te dado. Wander, a oferta revela seu coração, a oferta revela a sua gratidão, o dízimo revela a sua obediência, e a primícia revela a sua honra. Pai, nós queremos agradecer nessa noite pelos dízimos, pelas ofertas e pelas primícias. Obrigado pelo privilégio que temos de poder retribuir ao Senhor, não da maneira, ó Deus, porque nós nunca conseguiremos retribuir a graça que nos foi dada, o favor que nos é dado, as portas que são abertas. Muito obrigado, ó Deus. Nós oramos nesta noite, abençoamos os teus filhos, abençoamos essa mulher, esse homem, essa pessoa que está desempregada, esse profissional liberal. Ó Deus, eu abençoo as vendas, declaro que esse mês será um mês de vendas boas, o telefone vai tocar, vão fazer boas vendas, ó Pai, portas vão se abrir, pessoas vão se conectar. Eu declaro e profetizo sobre os teus filhos provisão, prosperidade todos os dias, em o nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Antes de irmos embora, há alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Você que quer, sabe, reconciliar: pastor, eu quero voltar para a presença do Pai, eu quero entregar minha vida para Jesus, quero reconciliar, quero dar um norte na minha vida. Tem alguém? Levante sua mão, eu quero orar por você. Eu quero abençoar você. Deus te abençoe, meu filho. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Deus te abençoe, minha filha. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui, Rodolfo, quero orar por você. Tem mais alguém? Eu quero, sabe, liberar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu quero declarar que o poder, a graça e o favor de Deus seja sobre você. Não há favor maior, não há graça maior do que a vida eterna. Do que a vida eterna. Cadê a terceira pessoa? Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Não tem? Então você que está aí atrás, tem as tuas mãos para cá. Pai, nós queremos orar pela vida dos teus filhos. Obrigado, Deus, pelo privilégio. Obrigado pela oportunidade. Eu quero declarar sobre esta moça, quero declarar sobre esse jovem, ó Pai, uma unção, uma graça, um poder extraordinário da Tua presença. Que a graça do Senhor possa conduzi-los a uma vida de vitória.
que a graça do Senhor possa conduzi-los a uma vida de equilíbrio. Ó Pai, eu abençoo e declaro que onde eles colocarem a planta dos pés, o Senhor será com eles. Onde eles colocarem as mãos, o Senhor será com eles. Deus, eu declaro que o Senhor possa guardar a entrada e a saída, que o Senhor possa guardar o assentar e o levantar, e que eles possam desfrutar todos os dias das tuas promessas, em nome de Jesus Cristo. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Dê um abraço a essa pessoa do seu lado aí, dê um abraço nela. O que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, são as coisas que Deus tem reservadas. Deus não se esqueceu das promessas que Ele tem para você. Deus não se esqueceu daquilo que Ele prometeu para você. Ele não se esqueceu. As promessas ainda estão vivas, latentes, e Deus há de cumprir. E Ele manda dizer que a glória da segunda casa sempre é maior do que a da primeira. Prepare o seu coração, que você vai viver dias extraordinários na presença dEle. Amém, Rodolfo? Deus abençoe você. Vai lá, ela vai pegar o número do seu telefone, o seu nome. Diga para o seu irmão: meu irmão, eu sou grato a Deus pela sua vida. Vira para outro irmão e fala para ele: eu sou grato a Deus pela sua vida. Vira para outra pessoa e diga para ela assim: ó, eu sou grato a Deus pela sua vida. Olhe para mim, aponta o dedo para mim e fala assim: pastor, eu sou grato a Deus pela sua vida. Ah, obrigado. Eu também sou grato a Deus pela sua vida, meu irmão. Eu sou grato a Deus pela sua casa, pela sua família. Eu sou grato a Deus por você ter vindo a esse culto nessa noite. Eu sou grato a Deus pelas portas que Ele tem aberto na sua casa. E eu profetizo e declaro: você vai viver uma semana de vitória. Você vai viver um mês de vitória. Em 2025, você ainda vai experimentar do melhor de Deus para a sua vida. Ainda em 2025, Deus vai mudar a sua história, vai mudar o seu casamento, vai mudar a sua empresa. Eu declaro e profetizo que ainda em 2025 você vai viver dias extraordinários de Deus. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Coloque a mão no seu coração, diga assim comigo: Papai do céu, obrigado por esse culto. Obrigado também por esse irmão que está do meu lado. Eu sou grato a Deus pela vida dele, porque ele vai pagar minha janta. E eu estou, ó Deus, feliz, porque eu sairei daqui carregado de bênção, carregado de vitórias, e eu viverei a graça, o favor e a misericórdia do Senhor. Eu declaro que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Se você recebe, diga amém. Dê um abraço desse irmão do seu lado. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Tenha uma semana de vitória.